E aí, gente, tranquilo? Vamos para mais uma aqui, questão número 6 da nossa prova de 2020. Uma questão muito peculiar, que ela assusta. É uma questão que assusta. Ele fala, sabendo que i ao quadrado é menos 1, encontre todos os valores reais de x que satisfazem a seguinte inequação. E a inequação é a parte real de um número, ou seja, a parte real de um número complexo é maior do que zero. E aí, a questão que assusta é que você fala assim, pô, é complexo, pô, é muito difícil, não sei, não estudei isso bem. Tudo bem, pode até ser que seja difícil, mas nesse caso não é. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro de tudo, antes de você olhar e ver que tem complexo aí, você tem que ser chamado a atenção para o seguinte. Tem um log aqui. Tem um log em que a base é 2, então não tenho que pensar nada sobre a base, mas que o logaritmando é seno de x. Se o logaritmando é seno de x, você precisa analisar a restrição do log. Primeira coisa que você faz, para o corretor ver que você não está de bobeira. Então, primeira coisa que você faz se você viu essa questão aí, restrição do log, 2 pontos. Seno de x é maior do que zero. Você pode até não analisar, eu vou analisar agora, tá? Mas você pode até não analisar isso agora, mas você precisa escrever esse pedaço agora. Restrição seno de x maior que zero. Ponto. Porque aí o cara já vai te dar alguma coisa com isso, cara. Com certeza, porque ele está pedindo as soluções. Você já está limitando as soluções. Então, com certeza, isso vale 0,1, 0,2, que seja. É alguma coisa. Mas eu vou resolver isso agora. Porque seno de x maior do que zero não é tão difícil de você analisar. Né? Eu até botei a figura aqui. Né? O seno de x ser maior do que zero simplesmente é seno de x positivo. Onde que o seno é positivo? Primeiro e segundo quadrante. Então, se ele está no primeiro ou no segundo quadrante, ele está nesse intervalo aqui. De 0 mais 2κ é menor do que x, que é menor do que π mais 2κ. Por que não menor ou igual? Porque o seno de x é maior do que zero. Não pode ser zero. E porque o 2κ? Porque ele não me limitou, ele falou todos os valores reais. Então, é entre 0 e π, depois é entre o 2π e o 3π, e assim vai. Ok? Eu não escrevi, mas você já sabe, né? K pertencente aos inteiros. Você precisa escrever. Mas, enfim, K pertencente aos inteiros. Pronto. Com isso, você fez a restrição e você já restringiu uma porrada. Você basicamente tirou metade dos números reais da jogada. Beleza. Feito isso, o que você pode o que você vai analisar? É a parte real de uma divisão e você percebe que a parte de cima não tem nada a ver com número complexo. Só a parte de baixo tem. Tem um i e tem um e elevado a 2x. Então, eu acho que faz mais sentido a gente começar a analisar pela parte de baixo. Então, repara o seguinte, e elevado a 2x está na fórmula de Euler, né? E aí você consegue transformar isso em um cis, no caso, cosseno de 2x mais i seno de 2x. E repara o seguinte, isso é ótimo, mas isso é muito bom para você, você não tem noção. Por quê? Porque além disso, ali tem um menos 2 cosseno ao quadrado mais 1. No caso, eu peguei 2 cosseno ao quadrado menos 1. Eu fiz menos o que está ali, mas eu vou explicar. Porque esse cara aí é uma das formas de você escrever cosseno de 2x. Vocês sabem disso. Então, você pode simplesmente juntar essas duas informações e dizer que a parte de baixo é i vezes isso, certo? Menos, né, o e elevado a 2x menos esse cara que é o cosseno de 2x. Então, você fica com o sin de 2x menos o cosseno de 2x. Isso te dá i ao quadrado, porque esse cosseno de 2x corta, então fica i vezes i seno de 2x, fica i ao quadrado seno de 2x. Só que i ao quadrado é menos 1, então fica menos seno de 2x. E aí é o momento, e aí é o momento que você percebe que ele botou esse negócio da parte real só para te assustar, porque na prática o número ali dentro é um número real, porque o complexo que tinha cortou. Então você não precisa se preocupar.
Porque você não vai precisar analisar a parte real, não vai precisar nada disso. É um número real, simples assim. A vida é bela, entendeu? Então é por isso que eu falei questão que engana, questão pegadinha, porque parece que é muito difícil, mas não é, cara, não é mesmo. Então, a parte de baixo você consegue analisar e ver que ela é simplesmente igual a menos seno de 2x. Já a parte de cima é dada por isso aqui, 2 vezes o log do seno na base 2 mais 1. E aí eu vou fazer duas coisas. Primeira coisa, eu vou fazer o peteleco invertido. Vou passar o 2 que está ali na frente para o expoente do logaritmando. No caso, vai ficar log de seno ao quadrado na base 2. Eu posso fazer isso, não é nenhum crime. E além disso, eu vou escrever o 1 como log de 2 na base 2. Também não é nenhum crime. E por que eu fiz essas duas coisas? Porque agora eu tenho uma soma de dois logs na mesma base. Se eu tenho uma soma de dois logs na mesma base, eu posso simplesmente fazer o log do produto deles. No caso, então, fica log de 2 seno ao quadrado na base 2. Eu, quando estava pesquisando essa questão, eu vi uma solução que a pessoa transformou o 2 seno ao quadrado em 1 menos cosseno de 2x. É interessante, pode fazer isso sim, mas eu não vou fazer, porque eu quero mostrar coisas diferentes do que eu vi. E não é nada do outro mundo, por isso que eu vou fazer também, óbvio. Não é fazer uma coisa muito mais difícil. Mas é tranquilo, vocês vão ver que é tranquilo. Mas fato é que a parte real desse número aí, ela nada mais é do que o próprio número. E esse número, eu quero que seja maior que zero. Então a minha questão até agora foi simplesmente ajeitar o número. Ajeitar o que eu vou analisar. Agora sim eu vou analisar de fato. Então, como eu vou fazer isso? Esse número tem que ser maior do que zero, então eu preciso analisar o sinal do numerador e do denominador. Pensando primeiro no numerador, né? A análise de sinal desse cara. Esse cara ele é zero quando é um log de uma coisa na base 2 igual a zero. Isso significa que 2 elevado a zero é igual a coisa. Então 2 elevado a zero, que é 1, tem que ser igual a 2 vezes seno ao quadrado de x. Ou seja, o seno ao quadrado de x tem que ser igual a meio. E isso te dá, obviamente, duas respostas para o seno, que é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Hum, não tem nada que impeça? Tem. Porque lá no início você fez uma restrição. Eu vou escolher analisar tudo e depois botar a restrição no final. Mas você já podia botar a restrição aí. Falar o seguinte, não, a gente viu que o seno de x é positivo. Então ele não pode ser desse tipo aí do menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, calma. Calma. Eu vou analisar tudo com calma, fingindo que eu não percebi nada. Vamos com calma. Então, essas são as duas raízes do seno. E quando você tem uma equação desse tipo, seno de x igual a, sei lá, você tem duas soluções, sempre dois arcos que satisfazem isso. No caso do raiz de 2 sobre 2, é o 45 graus e o 135, vulgo π sobre 4 e 3π sobre 4. E para o menos raiz de 2 são os outros caras, o 5π sobre 4 e o 7π sobre 4. Então, essas são as soluções para essas são as raízes desse cara aí. No caso, todas as raízes com 2κπ somado. Além disso, você tem... agora a gente vai analisar o sinal do outro termo, do termo do denominador. É o menos seno de 2x. Se você for analisar esse cara, a raiz dele, né? Menos seno de 2x igual a zero. Isso implica que o seno de 2x também é igual a zero. O que te daria 2x, da mesma forma que deu para o caso anterior, dá duas soluções. 0 mais 2κπ e π mais 2κπ. São os dois caras que têm seno zero. Contudo, isso é o 2x. Então, o x é 0 mais κπ ou π sobre 2 mais κπ. Ponto. É isso. Então, de novo, você precisa analisar que vai ser o 0 e o π. O π sobre 2 e o 3π sobre 2. Aí vai começar a repetir. Então, resumindo, você encontrou as raízes.
Dado que você encontrou as raízes, você consegue desenhar os intervalos positivo e negativo. Então, você tem, para a primeira, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Lembrando que eu vou fazer a análise na primeira volta e depois a gente vai estender. Essas são as raízes do numerador. E do denominador, eu tenho o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. E aí, quando eu fizer a análise do 0 até o 2π, eu vou ter a análise, obviamente, de todo mundo. Então, essa análise vai me dar isso daqui. É o seguinte, o log, ele me dá seno ao quadrado de x igual a meio como as raízes, né? Tipo assim, o seno de x ele é raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. O que eu quero, na verdade, é pensar quando que dá positivo e quando dá negativo. Vai dar positivo quando o seno de x for maior do que 1 meio, do que raiz de 2 sobre 2. Então vai ser entre o 45 graus e o 135, que aí vai ser maior do que raiz de 2 sobre 2, e aí ao quadrado vai dar maior do que 1 meio. Ou vai ser entre o 5π sobre 4 e o 7π sobre 4. Esses vão ser os lugares que vai dar positivo. E em todo o resto vai dar negativo. Né? Por exemplo, para o próprio zero vai dar um resultado negativo. No caso, nem poderia ser zero, né? Mas para todo mundo entre o 0 e o π sobre 4 vai dar negativo. E assim vai. Tá? E o seno de 2x é mais fácil de analisar. Entre o 0 e o π sobre 2, o seno de 2x dá positivo, logo menos ele dá negativo. A partir do π sobre 2 até o π, o seno de 2x dá negativo, mais o menos seno de 2x dá positivo. E aí fica menos, menos, mais, menos, menos, mais. Tá? E aí isso te gera o quociente, né? A divisão gera 8 possíveis resultados, positivo, negativo, e eles vão se alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E a princípio você teria 4 intervalos. Só que aí que entra a restrição. Por isso que eu deixei aqueles 2 mais ali em vermelho. Porque a restrição dizia pra gente que o x estava entre 0 e π na primeira volta. Né? Entre 0 mais 2kπ e π mais 2kπ. Então, esses caras aqui, entre π e 5π sobre 4 e entre 3π sobre 2 e 7π sobre 4, eles satisfazem o necessário nessa inequação, mas eles não satisfazem a restrição do log. Então, não são resultados possíveis. Só tem 2 intervalos que são positivos e que satisfazem tudo, que é entre 0 e π sobre 4 e entre π sobre 2 e 3π sobre 4, na primeira volta. Então, se eu estiver pensando em todos os reais, eu vou estar pensando em o x entre 0 mais 2kπ e π sobre 4 mais 2kπ, ou o x entre π sobre 2 e mais 2kπ, e 3π sobre 4 mais 2kπ. Mais uma vez eu ressalto que eu não botei, mas você precisa dizer, precisa mostrar que você sabe que é k pertencente aos inteiros. Ponto. É isso. Então também era a questão que você vê. A questão se resumiu a uma análise de sinal. Ah, mas a análise de sinal eu acho difícil. Tudo bem, mas tem coisas que com certeza vão ser mais difíceis, entendeu? Você precisa correr atrás. Aqui realmente era essas 4 questões que eu estou postando agora são realmente, eu acho que os 4 pontos que você poderia buscar na hora da prova ali. Com mais certeza, que eu digo. Claro que você pode ir e tirar 10, pô. Um sonho. Mas esses 4 pontos aqui provavelmente são os que te ajudam muito. Assim, na busca pelos outros, você... Imagina, se fizer essas 4 questões em 1h30, pô, dá uma moral, pô. Porque supondo, né, sei lá, 20 e poucos minutos para cada questão, 24. Você faria em 96 minutos. 100 minutos, velho. 100 minutos. Você faria essas 4 questões, pô. Você vai muito longe. Tá? Então, é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido aí e até a próxima.